Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui mais uma série de entrevistas, mais um episódio. Desta vez tenho aqui o Raul Testa comigo, que é o presidente da Asteriscos. Ouvi dizer que o vice-presidente não pôde vir, mas pronto, veio só o presidente. Tenho trazido aqui pessoas para o canal para falarmos um pouco sobre o hobby, porque isto dos jogos de tabuleiro modernos é um hobby e, como qualquer hobby, tem sempre uma componente social e de interação. Então, e o que eu queria trazer aqui, acima de tudo, e estive mais ou menos a preparar com ele esta parte, mas não disse tudo o que vou fazer. Uma das primeiras... Sacana. É sim, são sacana. Uma das coisas que vocês não sabem é que o Raul é provavelmente um dos principais responsáveis para existirem board gamers em Leiria. Ele se calhar já nem se lembra. Nem eu sabia. Porque na altura nós fazíamos parte de uma associação, e ele até fazia parte da direção da associação na altura, e nós estávamos à procura, porque me tinha sido lançado o desafio para arranjarmos um sítio para começar a fazer encontros regulares em Leiria, e até fizemos em minha casa, num jantar com umas pizzas e tal, jogámos uns jogos, para nós vermos a possibilidade de começarmos a usar então o espaço dessa outra associação para começar a fazer jogos. Se calhar já não te lembras disto. Não lembro. Era para ver se tinha, o que é que achávamos, se tinha potencial e isso. E foi desde o início percebemos que era incrível. Pelo menos algumas pessoas perceberam. Sim. E depois acabámos por começar a fazer lá os primeiros encontros. O primeiro encontro até foi assim uma coisa muito combinada, muito na véspera. Há uma selfie minha disso, não é? Alguns de uma fotografia lá, eram só 5 pessoas, acho eu. Exato. E então, apesar do Raul não se ter tornado aqui um dos gamers mais habituais, ou dos que têm feito parte mais dos nossos encontros, ele tem jogado na mesma, e acaba por ser um pouco o responsável. E correu a vida de modo a que criámos até esta associação, e hoje é um dos principais projetos aqui da Asteriscos, dos board gamers de Leiria, e que tem tido este impacto social. E a minha questão é, de alguém que conhece o hobby, conhece já jogos, o que é que te parece que é mais estranho visto de fora disto? Da atividade de jogos, de tabuleiro e este comunidade, este hobby e as coisas que se vão fazendo. É uma pergunta difícil. É difícil porque também não estou totalmente de fora, mas às vezes ouço, há pessoas que me, quando eu explico o que é que fazemos e os projetos que temos na Asteriscos e claro, explico também o projeto dos board gamers, eu acho que o mais normal é as pessoas não associarem isso à ação social. Acho que é difícil quando se explica do ponto de vista associativo explicar às pessoas porque é que é trabalho associativo e porque é que é trabalho de ação social, aquilo que estamos a fazer nos board gamers de Leiria e em todos os outros espaços onde se jogam board gamers. Muitas vezes faz-se ação social através dos board games sem sequer se saber, não é? E isto porque os board games acabam por trazer à componente das nossas vidas, que é cada vez mais informatizada e à distância, não é? Os board games acabam por nos juntar. E ao juntarem-nos fazem ação social no formato de interação social, que é uma coisa que há 50 anos ou há 30 ou até há 20 era perfeitamente comum, não se precisava de fazer ação social sobre isto, porque toda a gente, quando queria estar com os amigos, tinha que ir ter com eles. E estava pessoalmente. Tinha que estar com eles pessoalmente. Hoje em dia não é assim, não é? Hoje em dia, eu até já disse isto em algum lado, já não me lembro onde é que foi, mas... Eu acho que foi aqui, se calhar... discurso. Foi exatamente, foi aqui, exatamente. Porque nós estamos aqui na sede da Asteriscos neste momento. Exato, foi aqui na sede da Asteriscos. Eu tenho jogos para a PlayStation, por exemplo, em que, para jogar com os meus amigos, nem sequer posso estar em casa deles. Não posso. Não há modo de jogo, a não ser que eu leve a minha PlayStation também para casa deles. Mas de antes não era assim, não é? Nós juntávamos... Até para jogar PES, o Pro Evolution Soccer, levávamos os comandos. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, o jogo que eu até estou a falar mais concretamente é o FIFA. E eu, para jogar com os meus amigos, não posso ir ter com eles, tenho que estar à minha casa. Ou então quando fazíamos LANs com o computador, o seu computador, subs e tal, mas estávamos uns com os outros. Sim, passávamos 3 dias seguidos. Mas disto ser estranho e esquisito, era mais no sentido, se calhar recuando um pouco mais, quando eu disse, olha, há um conjunto de gajos que se juntam para jogar jogos de tabuleiro. Estranho, não?
Sim, isso era um bocado estranho. Por isso é que provavelmente tu nos convidaste para fazer aquela experiência lá em casa durante o jantar. Mas sim, eu não me recordo muito bem da minha reação nessa altura, o que é que eu senti nesse momento, mas sim, o conceito é sempre estranho porque nós associamos durante anos, e muita gente ainda associa de forma errada, até algumas estrelas da rádio associam de forma errada o board games a Trivial e a Monopólio, não é? Quer dizer, e isso são todos jogos de criança, e isso já é difícil imaginar adultos a jogar videogames, não é? Mas que hoje em dia é perfeitamente normal e a nossa geração faz toda. É uma indústria enorme. Certo. Se já é difícil isto, algumas pessoas entenderem isto, imaginem entenderem jogar jogos de tabuleiro que toda a vida nós vimos como lá está, Monopólio, os 4 ou 5, aqueles 4 ou 5 que são altamente infantis, não é? Sim, e do ponto de vista do design comparado com os novos jogos, são... Se me tivesses dito, olha, vamos todos juntar-nos ali numa sala para jogarmos Monopólio, eu dizia, pá, estás doido, não é? Quer dizer, quem é que quer isso? Quem é que quer ir jogar Monopólio? Quer dizer, algumas pessoas até querem, mas sim, apenas como uma nostalgia de uma coisa que já foi, mas que depois na prática não jogam. Sim. Ou então começam a jogar e não acabam. Não se juntariam todas as semanas, certamente, para jogar Monopólio, isso não há dúvida, não é? Qual é a lógica? Certamente que não. E pronto, isto do hobby, como qualquer hobby, tem sempre um processo de evangelização. Nós chamamos mesmo de evangelização aqui nos board gamers, porque realmente temos de lutar contra preconceitos e contra desconhecimento. As pessoas não fazem ideia que existem estes jogos todos, que existem estas comunidades. O que é que tu achas que era uma boa solução ou uma boa maneira para conseguir mudar esta noção global de que existem outros jogos, outras coisas que podemos fazer, outro tipo de atividades com jogos? O que é que tu achas? Eu acho que aí passa muito também pelas as entidades oficiais do país perceberem que isto existe, em primeiro lugar. Perceberem que os jogos de tabuleiro não são uma brincadeira, embora sejam, de facto, motivo de brincadeira e deem para nos divertirmos genuinamente, mas são algo mais do que uma brincadeira, porque se fossem só uma brincadeira não tinham para já não tinham tanta gente, até podiam ter, porque as brincadeiras uma pessoa é eternamente jovem, não é? Ou pelo menos queremos todos ser, mas acabavam por não gerar tanta coisa à volta deles, não é? Eles não são só os board games não são só jogos de tabuleiro, não são só os encontros que se fazem nos jogos de tabuleiro, são estes canais dedicados a jogos de tabuleiro, são as convenções internacionais, nacionais, regionais, o que quer que seja, dedicadas a jogos de tabuleiro. Ou seja, quer dizer, uma brincadeira, por exemplo, o jogo da apanhada. O jogo da apanhada é uma brincadeira. E ninguém vê convenções de jogos de apanhada, pelo menos que eu conheça. Se calhar há, não sei. Se calhar há. Mas... Os Jogos Olímpicos não são. Sim, os 100 metros. Toda a gente a tentar apanhar o Usain Bolt e ninguém consegue. Mas eu acho que é mais, respondendo à tua pergunta, eu acho que passa por, se calhar uma mudança geracional, porque as entidades não são, as entidades são pessoas, não é? Ou são lideradas por pessoas. São lideradas por pessoas, não é? E são compostas também por pessoas, os próprios funcionários dessas entidades, seja o governo, seja as autarquias, as freguesias, para perceberem que isto existe, se calhar têm que mudar as pessoas que lá estão, ou as pessoas que lá estão terem um poder de adaptação e perceberem que isto agora existe e que é uma coisa válida, ou mudar as pessoas que lá estão por outras que percebam que isto existe e que também é uma coisa válida. E se calhar experimentarem, claro. Nisto dos jogos nós só compreendemos aquilo que é um jogo depois de experimentarmos, porque a beleza de um jogo, o interesse do jogo é o facto de ele ser experimental, é de nós podemos interagir com ele. E aquilo que eu tenho percebido, especialmente neste processo de evangelização, é que o mais difícil é levar as pessoas a experimentar. Depois de experimentarem, é mais fácil. Sim, claro. Isso é óbvio, não é? A questão da experimentação é muito importante. Então fazíamos uma convenção só para políticos e decisores institucionais e obrigávamos todos a jogar. Concordo. O problema é que o jogo também tem de ser voluntário para funcionar. Sim, é isso, obrigados não. E quando é por interesse também não. Também não funciona, porque isto tem é como tudo. Só quando tiveres decisores
que usam mais as ciclovias, é que vais ter investimento público em ciclovias como deve ser, não é? Como elas deviam estar. É como tudo, só quando tens políticos ou outros tipos de decisores que correm, que fazem corridas nas margens dos rios e não sei o quê, tendencialmente só aí é que isso começa a ter importância. Portanto, também quanto mais gente houver, neste caso não é a correr nem a andar de bicicleta, mas quanto mais gente houver a jogar board games, mais provável é haver decisores que já tenham jogado board games e que gostem genuinamente disto. E que percebam, porque a questão é, quando nós dizemos que isto não é só a brincadeira, não é só dizer, não é? Isto não é de facto só brincadeira, porque embora nós nos estejamos sempre a divertir, estamos a desenvolver características de liderança, de estratégia, competências muitas, imensas competências que tu fartas de falar, mas estamos sempre a desenvolver essas competências, também de gestão de recursos e não sei o quê, e planeamento, e que tanta falta faz, que muitíssima falta faz aos decisores, mas aos portugueses no geral também. Sim, a toda a gente. E isso é a importância, ou seja, não é só dizer que os jogos de tabuleiro não são só brincadeira, é mostrar porque é que não são. E tu tens feito um bom trabalho a mostrar porque é que não são. Tenho tentado, nem sei se sempre a mensagem passa. Vamos falar agora aqui um pouco sobre este espaço. Este espaço, para as pessoas que não sabem ainda, passou a ser há bem pouco tempo o espaço da sede da associação. Que a associação tem vários projetos, aqui os Board Gamers de Larias são um dos principais e aquele que até tem agregado mais pessoas até para os outros projetos, que também é um fenómeno curioso. Como é que tu viste isso? Qual é que é a tua percepção de um projeto, pelo facto de ser presencial, ter reunido pessoas, pelas quais se tem conseguido criar outros projetos numa associação, e o facto de ter sido isto que permitiu, no fundo, ter esta sede também, para fazer outras coisas? Para mim, isso que tu acabaste de referir é precisamente a magia de asteriscos, se pudermos usar o termo magia, mas acho que sim. Vamos usar o círculo mágico, que é um termo de jogos. Círculo mágico. Tu entras num jogo, entras num círculo mágico, porque sais do teu espaço, do teu tempo, da tua realidade para outra nova. Ok. E se conseguires criar o círculo mágico, o jogo é aquilo que se quer. E é quando o círculo quebra que se desaparece tudo. Ok. Este é o círculo mágico da asterisco. É mesmo porque o facto de, através deste projeto, especialmente deste porque foi o primeiro com que iniciámos a associação. Sim, foi o primeiro. E foi o que, na verdade, é o que gera mais interesse junto da população. Eu diria interesse junto da população no sentido em que traz mais gente. Sim, mais massa crítica. Todos os dias, ou todas as semanas. Há pessoas novas a chegar aqui à associação. Todas as semanas à associação. Vêm pessoas novas ter connosco, por causa dos board games. E daí haver interesse as pessoas depois têm interesse em perceber o que é que a associação faz, e têm interesse em juntar-se e depois criam projetos novos. E essa é a magia. É para isso que a Asteriscos existe. Quando a criámos-la com o objetivo de facto termos uma coisa diferente daquilo que havia, tínhamos muita importância à democracia interna, lembras-te? Ainda damos, fazendo com que as nossas decisões da direção não sejam impostas de cima para baixo à associação, mas sim votadas, em que cada associado tem um voto em Assembleia Geral, que fazemos todos os meses. E aí é que se decidem as coisas mais importantes da associação. Ser o mais aberta possível. O mais aberta possível, ter projetos já... E não servir de interesses pessoais e económicos de ninguém. Certo, exatamente. Onde somos todos 100% voluntários. Apesar de haver algumas remunerações por alguns projetos. Sim, e lá está. Nós sempre dissemos isto. O voluntariado que nós praticamos é voluntariado sustentável. Todas as pessoas que estão na associação só fazem voluntariado nas áreas que elas gostem de fazer. Outras áreas em que nós não consigamos suprir por não termos voluntários nessas áreas, por exemplo, sei lá,
ou contabilidade, ou limpeza de casas de banho, ou outro tipo de coisas. Sim, compromissos com atividades que têm que ser feitas todos os dias, todas as semanas. Exatamente. Ou por exemplo as nossas, o facto dos board games também serem uma atividade de enriquecimento curricular, obrigar pagamentos, não é? Portanto, isso está fora do âmbito do voluntariado, mas aquilo que nós fazemos é 100% voluntário. E portanto, aliás, e ninguém vive à conta da associação, que é uma coisa que acontece em muitas outras associações. Sim, certo. Não temos recursos humanos. Ponto final, não temos recursos humanos. Para os salários inventados. Exato, para os salários, sim. Portanto, eu acho que, mas isso entronca numa conversa muito longa, que é o que é o associativismo e o que é que não é o associativismo. Mas eu pergunto isto porque, independentemente de todas as associações, eu tenho um pouco o receio que, à medida que os board gamers estão a crescer pelo país todo e que há muitos grupos que têm interesse em criar associações, se entre nesse risco de criar projetos económicos que depois destroem aquilo que estávamos a falar, que este círculo mágico permite assumir o voluntariado. Sim, é mais nesse sentido, porque estamos numa fase de transição em Portugal. Que este vídeo sirva de esclarecimento e aviso à navegação para os outros grupos de board gamers. Nós temos alguma experiência nisso até. Sim, é verdade. Por vezes, introduzir o fator contratação de recursos humanos, full-time e coisas do género, pode distorcer o objetivo para o qual foi criada a associação. Não é uma empresa. Não é uma empresa. E eu percebo, às vezes as coisas são feitas assim porque as pessoas não têm tempo na sua vida de conjugar a sua vida profissional e associativa, e a primeira coisa que lhes vem à cabeça é: bem, mas se isto fosse a minha profissão, eu não tinha que conjugar nada. Sou pago por isto, e depois faço isto e não sei o quê, vou fazendo, e tenho muito mais hipóteses assim de ter impacto social do que se fizesse isto só com 10% do meu tempo ou 20% do meu tempo. É verdade, há uma legitimidade aqui neste pensamento. O problema é quando ele leva a abuso e a de facto o princípio base da coisa. Sim, a desvirtuar o princípio daquilo que é a associação ou o projeto em causa. E portanto a malta entretanto que há de começar a pensar em fazer coisas com board games, também há outra forma. Há malta que cria empresas já desde o início, não é? E portanto aí desde o início já se sabe o que é que aquilo é. Exatamente, não há engano, é uma empresa. Já se sabe o que é que aquilo é, e pronto, e toda a gente, quem ajuda, se ajudar de forma gratuita, sabe que está a ajudar uma empresa, e é mega ok. E também há quem crie cafés de jogos de tabuleiro, e também isso tem muito sucesso. Portugal está num momento de transição, de surgimento de associações. Precisávamos de um assim em Leiria. Pois, se bem que temos aqui a nossa sede que faz temos aqui a mesma coisa. Se calhar somos um. Somos um sem saber. Exato. Complementar relativamente aqui à nossa sede nova, ela é a escola primária de Marvila, na freguesia de Barreira, agora Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, e resulta no fundo de um pedido que nós já andávamos a fazer há algum tempo à Câmara Municipal de Leiria e à Junta. Há muito tempo. Quase desde a criação, porque nós mal nascemos atraímos logo uma carradona de gente, não é? Atraímos logo muitos associados. Começámos com cerca de 30 e em pouco tempo estávamos praticamente nos 100. 31. Praticamente nos 100. E desde então também temos vindo a crescer com novos projetos e com novos até tivemos que mudar os nossos estatutos para poder acomodar associados como nós de 16 anos, por causa da Academia de Judo e de Jiu-Jitsu. Sim, porque não somos uma associação juvenil. Não somos uma associação normal. Ok. Somos normais. Sim. Não parece, mas... Podíamos ser uma associação juvenil se tivéssemos... Sim, mas não somos, não. Se fôssemos novos. Já somos velhos. Já somos velhos. Portanto, importa explicar que já tínhamos feito esse pedido à Junta e à Câmara há uns tempos valentes. Andávamos a insistir com eles e também, claro que nós sabemos que as autarquias e as juntas não têm
não têm lugares assim do pé para a mão, não é? E assim que surgiu a possibilidade e pela qual nós agradecemos muito, e estamos de facto agradecidos, não é só dizer da boca para fora, estamos mesmo à Junta, concretamente ao Presidente de Junta, o José Cunha, e ao Presidente da Câmara anterior, o Raul Castro, e o atual, o Gonçalo Lopes, e portanto houve esta possibilidade de nós ficarmos a gerir esta escola primária, que é bastante grande, não em termos de salas interiores, mas em termos de espaço exterior, o que é ótimo também. Dá para fazer piqueniques e festas de aniversário, como até já aconteceu aqui com alguns associados nossos. Temos algumas coisas aqui também engraçadas, temos forno a lenha, não sei o quê, e portanto esta é a forma, embora estejamos numa localidade que não é propriamente no centro da cidade, não é? Sim, onde sempre fizemos encontros de jogos. Exatamente. Agora estamos um bocadinho deslocalizados, mas também acaba por ser bom, porque quem gosta mesmo vem, claro. E até, quem sabe, poderemos, e espero bem que isto aconteça, poderemos começar a interagir com a população de Marvila, e podemos criar até uma coisa engraçada. Já tivemos de facto algumas pessoas aqui de Marvila a vir aos nossos jogos, mas era engraçado que tivéssemos de forma contínua malta mais velha a vir ver. Sim, claro. Isso era uma coisa engraçada. Ver e jogar, claro. Ver e jogar. Porque, olha, esta questão dos espaços é muito importante, porque muitos grupos não se conseguem desenvolver no país por falta de espaço. Pois. Porque para fazer esta atividade, principalmente a dos jogos, porque é aquela que é estruturante e é aquilo que nós estamos a falar, que é dos jogos de tabuleiro, porque é preciso um espaço. É preciso um espaço para jogar com algumas condições e um sítio para ter os jogos. Portanto, mais grupos não se desenvolvem também por falta de espaço. E nós tivemos sempre dificuldade, por isso é que andámos a passar de sítios para sítios, e também temos que agradecer também à própria Associação de Pais dos Capuz, exatamente, que nos acolheu durante um ano ou dois, se calhar 2 anos quase. O momento mais difícil da associação foi o nascimento e ali tentar garantir um espaço para as coisas poderem acontecer. Portanto, foi muito importante esse apoio de um espaço, porque às vezes não é dinheiro, não é nada, é mesmo um espaço que se possa utilizar, porque lá está, se nós queremos que as pessoas interajam, e isto é tudo através de interação presencial, tem de haver um espaço, não pode ser. Não há nada a fazer. Não há nada. E o espaço e mesmo a própria, lá está, falaste também da sustentabilidade da associação, por exemplo, todo o mobiliário que nós temos aqui foi de projetos que nós fizemos remunerados, conseguimos captar dinheiro para a associação para pagar o mobiliário, senão não poderíamos ter aqui este espaço como existe hoje. E a larguíssima maioria desse dinheiro foi angariado precisamente pelos board gamers. Exatamente. Portanto, é essa a importância que o projeto tem para a nossa associação. Também se vê por aí, também se mede por aí. Ok, se calhar vamos passar agora então para outra coisa. Nestas entrevistas temos sempre aqui um momento em que o convidado vai falar de um jogo. Exato. E escolheste este, certo? Escolhi o Imperial. É o meu jogo favorito. Conseguem ver? Devem conseguir. É o meu jogo favorito. Se isto não cair, eu fico aqui a segurar porque isto não cair. É o meu jogo favorito pela forma, pelo mecanismo de jogo, que gosto bastante, embora não saiba como é que se chama. Um rondel, tem um rondel. Um rondel, ok. Já aprendi. Por acaso já te ouvi dizer isso no passado. É quando andamos ali às voltas a fazer ações, certo. para que não te estejas sempre a repetir as mesmas. Exato. Basicamente é para isso que serve. Isto no fundo é um jogo de domínio mais do que territorial, não é? É um jogo de domínio financeiro, onde o território interessa muito pouco e o que interessa é o dinheiro. Este é o meu jogo favorito, porque expõe algo que eu detesto. Leva-nos a fazer aquilo que detestamos. Exatamente. E eu gosto dessa dualidade. Eu gosto de, no tal círculo mágico, eu ter que ser uma pessoa completamente diferente daquela que sou. Exatamente. Normalmente dou muito mais valor às pessoas do que aos mapas de Excel, ou portanto ao dinheiro. Mas neste jogo as pessoas e os países não interessam nada. O que interessa é guerra, dinheiro. As guerras interessam só para fazer dinheiro. Portanto é isso. Vivemos todos na Suíça, não é? Vamos todos para a Suíça e tal.
Portanto, é de facto um jogo que me dá muito prazer jogar. Já não jogo há alguns tempos. Por acaso também não jogo há muito tempo. Não tenho com quem jogar isto. Temos que marcar aqui algum dia, até porque eu tenho exatamente essa mesma sensação neste jogo, de que o comportamento que podemos ter aqui seria totalmente inaceitável fora do jogo, lá está do círculo mágico, e por isso é que estes jogos também são bons, porque é que os jogos no geral são muito bons. Algumas pessoas não podem Sim, algumas pessoas gostam disto na realidade. Exato. E se calhar vêm aprender aqui como é que se faz depois para fazer na realidade. Mas os jogos têm essa vantagem de poder, são estas arenas de treino e de teste em que nós podemos testar até as nossas próprias emoções e sentimentos e reações perante coisas que às vezes são agradáveis ou desagradáveis. É o caso disto. Nós podemos ser uns verdadeiros sacanas capitalistas aqui a manipular governos, a manipular dívida pública só para podermos desviar o dinheiro no espaço isso. E corrijo-me se estiver errado, este autor costuma estar na Leiria Con. Con. Podem conhecer o autor presencialmente e pessoalmente. Eu conheci-o o ano passado, julgo eu. E é engraçado ter conhecido o autor do jogo que eu mais gosto de jogar. É muito engraçado. Isso é super giro. A Leiria Con tem essa... Sim, costuma ter sempre grande parte dos autores mais conhecidos do mundo, portanto, costumam ir lá. Não é todas as edições, nas edições vão umas, noutras vão outras, claro. mas o Mark Hertz está lá praticamente sempre. Pronto, e é isto. Acho que este jogo é um exemplo também bom de algumas características dos jogos que acabámos por falar indiretamente. Eu não sei quanto tempo é que isto está, mas isto deve estar longo. Falámos aqui bastante. Mas depois, sabes que às vezes há pessoas no canal que dizem: pá, os vídeos são muito longos, não tenho paciência para ver isso. Mas depois viram, comentaram, não é? É engraçado. Podem ter comentado aos 30 segundos. 30 segundos, não aguento mais isso que eu dou. Bem, mas acho que falámos aqui de coisas importantes e interessantes, tanto do ponto de vista dos jogos, deste hobby, e também mais do ponto de vista associativo, que é uma coisa que tem sido pedida pela comunidade, há grupos de debate sobre isto, e acho que veio num bom momento para lançarmos aqui mais uma partilha. Concordo. Sobre isto. Quer dizer, ok, bem, depois de um vídeo longuíssimo, super chato, horrível, espero não perder seguidores no canal com isto. Vais perder de certeza. Está na altura de irmos embora. Queres dizer alguma coisa? Despedida? Um beijinho? Queria dar um beijinho. Queria agradecer à minha família toda. Não, queria te agradecer a ti pelo convite, naturalmente. E agradecer à malta que desenvolve board games no país e dizer-lhes que o caminho é crescer e é chatear as pessoas. Chatear não as pessoas as que acabem, chatear as pessoas dos decisores, chateá-los e pedir-lhes coisas, porque os board games não são, como já disse pai pela quinta vez hoje, mas os board games são interação social, são um trabalho muitíssimo importante de interação social, e temos que fixar estas duas palavras, interação social. Antes fazia-se ação social e nós agora fazemos interação social, coisa que é muito importante e que não acontece em lado nenhum, só aqui. Porque a partir daqui nascem outras coisas. É isso. Então vá. Deus. Vais jogar o telemóvel? Mexeu. Espirrar. Corta-se. Exato. Ok. É a vantagem do vídeo. É.